E aí, pessoal do Grupo Pai Joaquim? Esta é a nossa primeira aula sobre a Umbanda. Eu estou me disponibilizando em fazer essas aulas em vídeo. Então, é a primeira videoaula que a gente está apresentando com essa temática da Umbanda que está se tornando mais necessário, uma vez que o pessoal tem pedido muito isso, certo? Eu quero deixar bem claro, inicialmente, que eu não sou um especialista na Umbanda. Eu estou aqui mais compartilhando aquilo que eu já estudei sobre a Umbanda, o que eu já busquei, um pouquinho de experiência que eu tenho de trabalhos. No mais, o que eu sou é um curioso, certo? Então eu quero compartilhar com vocês esse meu estudo, esse conhecimento pequeno que eu tenho, para que sirva de discussão, para que vocês também possam ter uma base de estudo, ou até mesmo para que a gente vá trazendo outros elementos. Você pode ter alguma outra fonte, algum outro conhecimento, para que a gente vá discutindo e compreendendo um pouco mais sobre a Umbanda, que apesar de a gente não trabalhar na nossa casa 100% com a Umbanda, a gente tem vários elementos da Umbanda, e aí a gente vai poder pontuando tudo aquilo que a gente trabalha na nossa casa em relação aos elementos da Umbanda. Certo, pessoal? Vamos começar então o nosso estudo sobre a Umbanda. Deixa eu passar aqui o estudo sobre a Umbanda da nossa casa espírita Pai Joaquim de Angola, certo? Essa primeira videoaula, ela vai versar basicamente a definição do que é Umbanda, e aí a gente vai tentar traçar um histórico da Umbanda para compreender como é que surgiu essa nova religião aí, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender da Umbanda é que ela é uma religião brasileira. Ela surgiu no Brasil, certo? E, por surgir no Brasil, ela é uma religião que vai sincretizar elementos do catolicismo, do espiritismo kardecista, do candomblé e de outras religiões africanas, certo? Uma observação aqui. Como a gente bem compreende a história brasileira, a gente sabe que a colonização do Brasil ela se deu pelo português, e o português traz consigo, então, a sua influência religiosa. Então, durante muitos anos no Brasil, o catolicismo ele era a religião oficial, certo? Quando o negro escravizado ele é trazido para o Brasil, logicamente ele é trazido com a sua carga religiosa também. Ele não tem condição de se manifestar aqui no Brasil, essa carga religiosa dele, e aí começa esse sincretismo entre as religiões africanas e principalmente entre o catolicismo. A gente vê bem essa questão nos santos católicos sincretizados com os orixás, certo? Uma outra observação sobre as religiões africanas, a gente tem que entender que o negro, quando ele é trazido da África, ele não sai de um único lugar lá na África. Então, o negro ele é tirado de várias tribos, de várias organizações sociais. E cada uma dessas tribos, cada uma dessa organização social, ela tem a sua forma de manifestação religiosa. Ela tem um tipo de religião. Então, você vê que até para o negro, ela traz vários elementos religiosos que vai formar todo esse caldeirão cultural que é a sociedade brasileira, certo? Um bom exemplo dessas religiões que a gente vê é o candomblé, o voodoo, nós temos também o culto de nação, o Ubuntu, a Quimbanda, enfim, tem N tipos de elementos que vêm da África e que também vão se misturando dentro desse nosso caldeirão cultural, tá? Claro, outra observação que é importante a gente também deixar claro é que tem a influência do índio nativo aqui do Brasil, que também tem uma carga religiosa muito grande e que vai influenciar na Umbanda, ok? Continuando, então, a gente vê que a Umbanda, ela tem a crença nos orixás. Os orixás vão ser o tema da nossa próxima videoaula.
Então a gente vai tentar compreender o que são esses orixás. E é importante entender que a Umbanda ela é ritualística, certo? Ela é baseada em ritos, ela é muito ritualística. Então, para o trabalho da Umbanda, né, você tem N ritos, as giras, você tem os pontos, ponto riscado, ponto cantado, né, você tem rito que é rito de casamento, rito de batizado, rito de funeral, enfim, ela é muito ritualística, e isso a gente percebe nos trabalhos que a gente consegue ver aqui ou ali, ou em alguma casa umbandista que a gente vai, certo? Bom, dado esse panorama inicial, vamos então entender a história da Umbanda. Para a gente entender a história, a origem da Umbanda, a gente tem que entender a história de Zélio Fernandino de Moraes. Esse cara que aparece aí na tela. Zélio Fernandino de Moraes. Isso lá no início do século XX, tá? Quando o Zélio tinha seus 17 anos e se preparava para entrar na Marinha do Brasil, começa a acontecer alguns fatos curiosos com ele. Ele simplesmente começa a falar em um tom manso, com um sotaque diferente, parecendo um senhor de idade, às vezes incompreensível o que ele falava, né? A família ficou muito assustada com aquilo, o que o Zélio está fazendo, o que ele está falando, né? Por que está falando desse jeito? Pensou logicamente, o Zélio está louco, né? Está enlouquecendo o guri. Então, eles vão e chamam o médico da família, que por sinal era tio do Zélio, o Dr. Epaminondas de Moraes, ele era diretor do Hospício de Vargem. Então, o doutor faz alguns exames no Zélio, né, não encontra nada dentro da literatura médica que se enquadrasse nessa situação nessa situação do Zélio, certo? Então ele simplesmente diz, olha, o Zélio não tem nada, sugiro vocês chamarem um padre para fazer um exorcismo, que isso aí deve ser um demônio no Zélio. Né? A família até chama um padre, o padre faz alguns exorcismos, né, sem nenhum resultado, certo? Passado algum tempo disso, o Zélio é acometido de uma estranha paralisia que deixa ele na cama. E novamente, os médicos não conseguem encontrar cura nenhuma para ele, certo? Ele fica algum tempo na cama e passado algum tempo, o próprio Zélio diz: amanhã estarei curado. E no dia seguinte, o Zélio simplesmente levantou da cama como se nada tivesse acontecido. Amigos da família chegaram e falaram então para a mãe de Zélio: olha, isso aí deve ser coisa de espírito, dessas coisas aí. Então, a mãe do Zélio resolveu levar ele numa curandeira conhecida da região, curandeira chamada Dona Cândida, e essa curandeira trabalhava com um espírito, ela recebia um espírito chamado Tio Antônio. Esse espírito então atende o Zélio e ele chega ao seguinte veredito, né? Ele chega à seguinte conclusão: o problema do Zélio é a mediunidade. É aquilo que a gente vê muito nos nossos trabalhos mediúnicos, certo? Então, o que eles fazem? No dia 15 de novembro de 1908, então, o Zélio é levado a uma casa espírita, um centro espírita. Ele é levado, mais especificamente, à Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, certo? O Zélio, então, é convidado a participar da mesa branca, a gente sabe como é que é o trabalho da mesa branca numa casa espírita, certo? E, no meio do trabalho, o Zélio simplesmente se levanta e diz: aqui está faltando alguma coisa. Então, ele vai até o jardim e busca uma rosa branca e coloca no meio da mesa de trabalho. Ao fazer isso, acontece o seguinte: começam a incorporar nos médiuns da mesa espíritos de pretos velhos e de caboclos, certo? Como a gente bem sabe, dentro de uma casa espírita, esses tipos de espíritos não são muito bem-vindos,
certo? Eles vão sendo advertidos pelo dirigente do trabalho. E aí o espírito que está se manifestando através do Zélio, ele começa a questionar, então, o dirigente. Ele faz o seguinte questionamento: por que repelem a presença dos citados espíritos sem sequer se dignarem a ouvir suas mensagens? Seriam por causa das suas origens ou por causa da sua cor? Nesse trabalho tinha uma médium vidente que enxergava um espírito que se apresentava através do Zélio. Ela enxergava um sacerdote de muita luz. Esse sacerdote que está aqui aparecendo na imagem para vocês. Aí essa médium pergunta então a esse espírito: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala nesse modo se estou vendo que me dirijo, neste momento, a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma aura de luz? Qual é o seu nome, meu irmão? Questionou essa médium vidente. Então, o espírito se manifesta. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho para dar início a um culto em que estes pretos e índios poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminhos fechados para mim. Aí se apresenta o Caboclo das 7 Encruzilhadas na casa espírita, dizendo então que no outro dia, no próximo dia, ele vai começar um novo culto ali, certo? Ele ainda complementa dizendo: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte. Preconceituosos os homens, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Então, ele mostra que não é necessário levar esse preconceito para os espíritos, porque se eles se manifestam por uma forma, eles têm uma mensagem, eles têm um conteúdo para nos passar, certo? E assim, então, no dia 16 de novembro de 1908, às 20 horas, havia uma multidão na casa do Zélio. Muitos foram lá para ser atendidos. Estavam lá os médiuns da casa espírita, queriam comprovar se era verídico aquilo que o Caboclo das 7 Encruzilhadas tinha dito. Então, às 9 horas pontualmente começa a reunião e o Caboclo das 7 Encruzilhadas se manifesta. Aqui inicia-se um novo culto em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que desencarnados não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a sua cor, a sua raça, o seu credo e a sua condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal deste culto, que tem como base o Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo Cristo. Aqui a gente tem a imagem da primeira casa umbandista, que foi chamada de Nossa Senhora da Piedade. Certo? Após isso, então, o Caboclo das 7 Encruzilhadas começa a passar as primeiras orientações. Quais são? O uniforme dos trabalhadores da casa de Umbanda, ele é um uniforme branco, algo que já nos é conhecido dos nossos trabalhos, certo? Uma coisa que ele já fala desde o início, que o atendimento na casa de Umbanda ele é totalmente gratuito. Frisa muito essa questão, certo?
e aí ele vai e dá um nome a esse novo culto, esse novo movimento religioso que estava iniciando, dizendo que vai se chamar Umbanda, a manifestação do Espírito para a caridade. Bom, pessoal, esse foi bem resumidamente, mais ou menos, a história de Zélio, que, por convenção, foi considerado a história, o marco inicial da Umbanda no Brasil, 15 de novembro de 1908. A gente sempre comemora o aniversário da Umbanda em 15 de novembro, certo? O que a gente tem que observar aqui, e vocês podem ter percebido, é que antes do Zélio ir numa casa espírita, ele foi na Dona Cândida lá, que recebia o espírito do tio Antônio. Quer dizer, aquilo ali já não era Umbanda? Claro que era Umbanda. E a gente tem que compreender que a Umbanda ela vai surgindo assim, através de médiuns que assumem essa missão de trabalhar aqui na Terra, através da mediunidade e que vão se desenvolvendo, ao longo do tempo. Chega um momento na vida deles em que eles têm que despertar essa mediunidade e começar os seus trabalhos. Isso é importante para a gente compreender porque que não tem, como tem no Espiritismo, uma decodificação escrita em que dá os parâmetros dessa religião, certo? Não tem, porque a gente sabe que esses médiuns começam a producar em todas as partes do Brasil, né? E não existe comunicação entre eles. Então, cada médium começa a se desenvolver sozinho, com o seu próprio guia, tentando crescer e evoluir dentro da religião. Claro, é por isso que a gente chega a toda essa confusão em relação à Umbanda, tá? Hoje já existe um movimento em dar um norte à Umbanda, em delimitar a área de atuação da Umbanda, certo? Hoje é um pouco mais fácil para nós, mas a gente tem que entender que de 1908 até bem pouco tempo atrás, você tinha vários médiuns trabalhando, cada um trabalhando de uma forma, e aí a gente chega a toda essa confusão que tem em relação à Umbanda, certo? Bom, então, definido todo esse histórico, a gente agora tem que entender quais são os principais fundamentos da Umbanda, né? Entendendo esse fundamento, entendendo o histórico da Umbanda, a gente tem já um grande conhecimento até para olhar e dizer isso é Umbanda, isso não é Umbanda, certo? Vamos lá então. O primeiro fundamento é que a Umbanda ela crê num ser supremo, um Deus único, criador de todo esse universo, certo? Os 7 orixás são emanações da divindade. Como a gente já viu no início, a Umbanda trabalha com a crença nos orixás, os 7 orixás principais, as linhas de trabalho. Isso vai ser a temática da nossa próxima videoaula, a gente já vai entrar nos orixás, continuando. O propósito maior dos seres criados é a evolução, a lei da reencarnação. Isso para nós é bem tranquilo, é o que o próprio Espiritismo bate, né? A gente está em evolução e para atingir esse processo de evolução, você tem a lei da reencarnação, que faz com que a gente possa estar em constante aprendizado. Existe uma lei de justiça universal, a lei do karma, também muito tranquilo para nós essa compreensão. A Umbanda se rege pela lei de fraternidade universal. Uma observação aqui, gente. Como a gente viu no histórico da Umbanda, a gente vê que ela agrega elementos de várias religiões, certo? Ela vai sincretizando o catolicismo, o kardecismo, as religiões africanas, né, as religiões dos índios, enfim. Ela tem essa característica de ser universalista, certo? Já nos dias atuais, a gente vê a Umbanda trabalhando com linhas orientais, você vê a Umbanda trabalhando com esoterismo, com a numerologia, com a cabala, quer dizer, ela tem essa característica de abraçar tudo, né, de ser universal, fraternidade universal, certo, pessoal? Vamos continuar então, voltando aqui. A Umbanda está a serviço da lei divina,
e só visa o bem. Ela sempre vai estar respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Sempre todo o trabalho é visando o bem, certo? Outra observação aqui, pessoal, é quanto ao termo que a gente ouve muito, umbanda branca. Falar umbanda branca pode deixar nas entrelinhas o entendimento de que tem umbanda de outra cor, que tem umbanda vermelha, tem umbanda cor-de-rosa, tem umbanda amarela, tem umbanda, enfim, né, de qualquer cor que seja. E eu entendo que a gente, até lá no centro, a gente usava o termo umbanda branca, porque o próprio termo em si, umbanda, já causa um certo preconceito na nossa sociedade. Então, a gente tenta diminuir esse preconceito, dizendo, não, é umbanda branca, é uma umbanda de bem. Não, a gente tem que tentar desmistificar isso e deixar claro que a umbanda, ela só visa o bem, certo? Então, ou é umbanda ou não é umbanda. Se está fazendo coisa para o mal, não é umbanda. Ah, mas está escrito lá na porta de entrada umbanda. Não, está escrito na umbanda. Está escrito lá na porta umbanda. Mas está fazendo coisa que visa o mal, não é umbanda, certo? A gente tem que desmistificar essa ideia de que existe uma umbanda negra, ou, enfim, um outro tipo de trabalho. Não, é umbanda e a umbanda só visa o bem, certo, pessoal? Vamos lá, continuar então. A umbanda não realiza sacrifício ritualístico de animais, nem utiliza quaisquer desses elementos em ritos. Quer dizer, aquilo que a gente já estava falando ali, quer dizer, não tem condição de fazer alguma coisa, um mal para o nosso irmão menor, que é os animais, sendo um bandista que se rege pela lei da fraternidade universal, que se rege em fazer o bem divino, certo? Por que é importante trazer essa observação? Porque dentro do candomblé, né, que é uma religião próxima da Umbanda, vamos dizer assim, dentro do candomblé, o sacrifício ele é utilizado nas ritualísticas deles, o sacrifício de animais. Então, como a gente viu aquela questão do histórico, tem muito médium que se perdeu no caminho que acaba utilizando isso como sendo parte da sua, do seu trabalho. Mas não, certo? Umbanda não realiza sacrifício ritualístico de animais, ok? A Umbanda não preceitua a colocação de despachos ou oferendas em esquinas urbanas. Sabe essas coisas que a gente vê aí nas esquinas, né? Esses despachos, galinha, vela, pipoca. Bom, é justamente contra isso que a Umbanda trabalha. A Umbanda trabalha contra a magia negra, certo? Dentro da Umbanda existem oferendas, se trabalha com oferendas sim, mas essas oferendas são feitas de modo a não prejudicar o nosso meio ambiente, né? A gente está inserido dentro disso, a gente faz parte dessa natureza. Por que eu vou agredir essa natureza? Seria uma agressão a nós mesmos, certo? Então, quando se faz oferenda, se faz de modo a não agredir esse meio ambiente, certo? E, lógico, não vai ser feito isso dentro de esquinas urbanas, tá? Mais à frente a gente ainda vai estudar também a questão de oferendas, ok? E o próximo e último que a gente tem que entender é que todo o serviço da Umbanda ele é de caridade, jamais cobrando ou aceitando qualquer retribuição de qualquer espécie por atendimento, por consulta ou trabalho. Ah, mas eles só cobram para dar o passe lá. Cobram, mas não é Umbanda, certo? Isso para nós também é bem compreensível, porque a gente trabalha nesses termos lá na casa. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa primeira aula, então. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se tiverem dúvidas, se tiverem complementações, se quiserem fazer alguma correção, me chamem, vamos discutir. É um tema muito legal para a gente conversar e temos muito que aprender aí com esses estudos da Umbanda. Certo, pessoal? Um abraço no coração de todos vocês, muita paz, muito amor